Em dezembro de 1943, um grupo de canadenses em grande parte não testados em campo enfrentou as forças alemãs na cidade italiana de Ortona. O resultado foi um banho de sangue tão intenso que a mídia o chamou de Stalingrado italiano. Infelizmente, poderia ter sido evitado ou mitigado se dois generais aliados tivessem cooperado com mais boa vontade. Em 10 de julho de 1943, a 1ª Divisão de Infantaria Canadense sob o comando do Major-General Chris Vaux, se dirigia para a Sicília. Um grupo de voluntários, nenhum deles havia visto combate, mas eles estavam prestes a pousar no território do Eixo. Eles estavam lá como parte da Operação Husky, que foi um ataque à Itália que começou na noite de 9 de julho. Os americanos, sob o comando do general George Smith Patton Jr., deveriam desembarcar no oeste, os britânicos, sob o comando do marechal de campo Bernard Montgomery, e a leste os canadenses que também estavam sob o comando de Montgomery no meio. E não acabou bem. U-boats alemães afundaram 3 navios canadenses, matando 60 homens. Com esses navios iam 500 veículos, incluindo várias ambulâncias e 40 canhões. Ao atacarem a ilha, no entanto, sua sorte mudou, pois o local de pouso era apenas levemente defendido. A posição das tropas italianas não tinha estômago para a guerra e permitiu que os canadenses tomassem mais de 500 deles como prisioneiros de guerra. Eles foram recebidos como libertadores nas cidades mais próximas, induzindo-os a uma falsa sensação de segurança. E isso não iria durar. Hitler ordenou que a Itália fosse mantida a todo custo. Pior, a rivalidade entre os americanos e os britânicos havia começado. Patton e Montgomery se odiavam e estavam em uma competição para chegar primeiro a Messina. Localizada no extremo norte da Sicília, era a porta de entrada para o continente italiano. Patton chegou lá primeiro, enfurecendo Montgomery, mas foram os canadenses que pagaram o preço. Em Roma, o governo estava em pânico total. Os aliados bombardearam o continente italiano, incluindo Roma, causando escassez de alimentos e materiais. Fartos, eles expulsaram e prenderam Mussolini em 25 de julho. Em seguida, começaram a negociar com os aliados quando estes tomaram Messina no início de setembro, cruzaram o Estreito de Messina e desembarcaram em Reggio, no continente. Em 8 de setembro, o governo se rendeu e fugiu quando Hitler ordenou que Roma fosse tomada. Os alemães mantiveram sua linha ao sul de Roma, de Cassino a sudoeste, até Ortona a nordeste. Mas, em vez de se juntar ao ataque americano a Cassino, que ficava mais perto de Roma, Montgomery rumou para Ortona. De lá, ele planejou seguir para o oeste para chegar a Roma antes de Patton. O que ele deixou de considerar foram as fortes chuvas. Tanques e equipamentos pesados atolaram na lama espessa, atrasando as tropas britânicas. Isso forçou o regimento canadense a liderar o ataque através do Rio Moro. Chegaram lá à meia-noite do dia 5 de dezembro, onde foram recebidos por tropas de elite alemães da 1ª Divisão de Paraquedistas, homens que haviam participado do combate na África. Ortona ficava do outro lado do rio, mas os canadenses primeiro tiveram que atravessar vinhedos amarrados com arame farpado. Espalhadas por toda parte, havia casas de fazenda de pedra das quais os alemães as pegaram. Os canadenses levaram 3 dias e pesadas perdas para cruzar o Moro, mas o pior estava por vir. Montgomery acreditava que os alemães finalmente recuariam. Mestres das minas, explosivos, armadilhas e armadilhas, eles fizeram os canadenses pagarem por cada porta que abriram, cada sala que cruzaram e até móveis e tijolos que pegaram. Como os prédios de Ortona compartilhavam paredes, os canadenses desenvolveram uma técnica chamada mauseoling para lidar com combates tão próximos. Eles abririam buracos nas paredes e depois atirariam nos alemães do outro lado. Em 24 de dezembro, ainda não havia calmaria na luta, então a mídia chamou Ortona de Pequena Stalingrado. No dia de Natal, os dois lados lutaram em turnos para que alguns pudessem desfrutar da missa e de uma refeição antes de voltar à batalha. A mídia alemã também focou no evento, então Ortona se tornou uma questão de prestígio. Em 27 de dezembro, 24 homens do regimento de Edmonton foram atraídos para um prédio que foi detonado. Apenas 4 sobreviveram. Em retaliação, eles bombardearam um prédio que abrigava 40 ou 50 alemães.
Alguns sugeriram a retirada, mas Vogt sentiu que muitos canadenses haviam morrido, então ele ordenou que a luta continuasse. Embora Hitler tenha dado a ordem de manter Ortona a todo custo, os alemães estavam fartos. Tarde da noite, eles começaram a se retirar em grupos pequenos e organizados. Na manhã seguinte, os canadenses foram recebidos em silêncio. Demorou um pouco para perceber que os alemães haviam ido embora. A essa altura, cerca de 2.600 canadenses e mais de 800 alemães haviam perdido a vida. Enquanto a maioria dos moradores obedeceu à ordem de evacuação, cerca de 1.300 optaram por ficar e pagaram com a vida. Em 25 de dezembro de 1998, sobreviventes alemães e canadenses da batalha se reuniram em Ortona para enterrar o passado e perdoar o que não poderia ser esquecido.